Ele disse que não dá. Pessoal, nossa prova é na mesma sala da outra, tá, pessoal? Lá no 4. Eu estou corrigindo as provas de vocês, pessoal, aqui, ó, de boa. São com problema, pessoal, assim, ó. Quero dar só alguns exemplos para que vocês se liguem, tia. Sem querer ser arrogante, assim, não é meu papel questionar se vocês leram quando pequenos ou não. Mas isso é um empecilho para aluno de engenharia, cara, porque aluno de engenharia nunca leu a princípio. E tia, vocês estão me dando uns erros lá que dói no rim, cara, porque eu não vou dizer o nome. Não vou dizer o nome do aluno, mas tinha uma que eu pedi para desenhar estruturas. Tudo bem? Pô, o cara foi lá, desenhou as estruturas e não botou nome. Como é que eu vou saber quem é quem? Vocês estão me entendendo? Eu sou obrigado a zerar a questão. Aí tem outra que eu pedi assim, ó, me dê tal e tal coisa. Não. Me dê tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, para o ponto autético. Daí a pessoa foi lá e calculou todas numa linha vermelha que estava depois, sabe? Então, só eu digo assim, leia uma questão, pessoal. Sério, isso está ficando problemático, porque vocês estão me dando resposta que eu poderia considerar alguma coisa, mas que eu sou obrigado a zerar porque não tem nada a ver com o que eu estou pedindo, vocês estão entendendo? Então, não é uma questão de me chamar, mas lê legal. Por exemplo, tem questões de uma alternativa, escolha o item certo e os caras estão me marcando 3. Estão me dizendo que tem 3 certo e 2 errado, mas está escrito ali no enunciado, escolha o item certo. Tá confuso, pessoal. Então, se eu posso dar um conselho para vocês, leiam a questão, pessoal, sério. Tá, galera? Entendeu? Sim. Na verdade eu começaria, né? Eu não teria aula, a turma que vem não tem aula amanhã. Não, desculpa. A outra turma não tem aula amanhã, eu consegui levar um dia. A gente não teve a última aula. A gente não teve. Vocês não teriam aula hoje. Se tivesse aula, não ia ter. Verdade, porque nós teríamos aula na quinta. Essa seria a última aula que ela. Seria a última aula que ela, vocês teriam um dia a mais para estudar. Dia prima. Não, na verdade eu perguntei várias vezes para vocês se vocês queriam adiantar a prova, lembra? Então eu poderia ter feito a prova de vocês hoje e a da outra turma amanhã. Mas não ia ter. Não ia ter a última. Tá, pessoal? Vamos continuar então? Vamos começar cedo, acabar cedo, como sempre. Assim, pessoal, então a gente está dando corrosão, tá? Corrosão. E, bom, matéria descritiva, como eu não sei se tem, eu não notei ali se tem muita gente faltando, mas a princípio vocês têm uma outra disciplina de corrosão, ela é optativa, mas está aí, ela é disponível, tá? Então, sei lá, não é meu papel me bater tanto assim em corrosão, mas é uma parte extremamente importante da matéria que eu aconselho vocês a se ligarem. Eu gostaria de novo de salientar para vocês que toda matéria que eu ponho no Moodle, a princípio, é uma matéria dada, uma leitura que vocês devem fazer, tudo bem? Claro que eu não vou pedir detalhes e detalhes do que eu não falei, mas a princípio de tudo que está lá eu falo. Então eu aconselho vocês a lerem o que está lá, tá bom, galera? Bom, então tá. Tá bom. Opa. Vamos ligar? Não. Então vamos lá, vocês têm prova que hora? 5, né? 10 para 5. Tem aula antes? Tem. Tá, então eu não vou começar a prova de vocês antes porque é injusto com o cara. Tá? A menos que acabe a aula dele. Se não tiver a aula do cara, se a aula do cara acabar bem cedo, vocês podem... Não, vamos chegar a 5, pode ser? Senão eu vou estar sendo injusto com o cara, fazendo com o cara que eu não quero que ele faça comigo. Então, a prova começa 10 para 5, sem muito que enrolar, tá? É quinta, né? É que daí eu não consigo ficar mais tempo, porque daí tem gente... Ah não, se começa 10 para 5, deveria acabar que hora? 6h30. Mas a aula normal seria? 5h10. 6h50, né? Tá, daí tudo bem. Aí eu consigo, pelo menos esses 20 minutos, caso queiram, eu consigo deixar. E a outra turma não. Bom, eu estou sendo injusto com a outra turma. Começa da outra turma.
Ah, começar pela outra turma antes. Será que eles não tem alta? Não, parece que a meio-dia não tem aula. Tá, então eu vou avisar todo mundo. Pô, cozinhar é legal, cara. Deviam aprender. Dá namoradinha cozinhar, não é, beleza? Não dá namoradinha cozinhar, o cara que cozinha bem não ganha mais dinheiro do que não cozinha. Mas hoje tá valendo? Quem cozinha dá mais namoradinha? Quem cozinha dá mais namoradinha? Ô Dario, quem cozinha dá mais namoradinha? Não, tem cara, Gato. Tem cara. O ônibus. Pessoal, então a gente viu alguns conceitos sobre corrosão na aula passada e hoje a gente só acaba eles. O grande problema é que está tudo muito longe, eu não sei nem do que vocês se lembram, mas eu não posso estar revendo a matéria toda vez que eu começar a aula, tá? Bom, então a gente acabou no episódio anterior, que era... Tá, que era o que acontece na reação, quem é a equação redox, tá? Quem é que reduz, quem é que oxida, tá? E agora a gente começa a ver o que é o conceito de potencial padrão. Isso daqui é importante porque todos eles perguntam, em geral, quando vocês verem provas de corrosão aí por fora. Na verdade, o que é o potencial padrão de metais em relação ao hidrogênio? Na verdade, eu comentei com vocês que os caras, quando fazem ensaios de corrosão, basicamente o que eles medem? Eles te colocam o teu material a testar, te colocam um eletrólito e te colocam um outro material que a princípio deve forçar a passagem de corrente. No meio desse outro material, ou mesmo este outro material, eles te colocam um material de referência, algo que eles conheçam extremamente bem o potencial de redução. Tá? Então, na verdade, o que os caras fazem? Eles pegam o hidrogênio, esse hidrogênio gasoso, e eles dão um jeito de deixar ele sólido, grudado numa película de prata. Tá? Portanto, eles passam a te criar um eletrodo de hidrogênio. Tudo bem? O que os caras optaram? Pela facilidade do hidrogênio corroer, por ser ele a ter um elétron na última camada, eles tiraram o hidrogênio como padrão e todos os outros elementos eles fazem uma diferença de potencial em relação ao hidrogênio. Então, na verdade, os caras botam os dois para corroer numa pilha com eletrólito padrão, também em concentração padrão, e eles fazem uma pilha de circuito aberto, ou seja, lá onde eu fecho o contato entre o teu eletrodo e o teu material a analisar, os caras abrem e colocam um amperímetro ali. Tá? Na verdade, esse amperímetro é o que os caras chamam de potenciostato. É algo que mede variações muito pequenas de corrente em pequeníssimas variações de tempo, sendo que alguns medem voltagem junto. Então ele mede toda a passagem de corrente que tu tem ali em relação do eletrodo padrão com o que tu está olhando. Então, na verdade, esse valor de corrente que eles vão medindo, eles vão notar quando é que tu tem picos de passagem, porque na verdade é assim, ó, de repente o teu material está passivado e passa pouca corrente, você consegue me entender? Uma hora qualquer ele perde a passivação e tu tem um pico de passagem de corrente e ele realmente começa a corroer. Então os caras medem o tempo que leva a esse pico e também a quantidade de corrente que passou ali. Portanto, os caras começam a te dar um potencial padrão em relação ao hidrogênio. É isso que eu quero explicar para vocês. Então, na verdade, vocês vão ver que existem tabelas de potencial de corrosão. Todos eles em relação à referência do hidrogênio, que é quem tem zero... Pois não. Quem tem 0 elétron-volts. Tá, pessoal? Então, na verdade, o hidrogênio está aqui. Onde é que está? Está aqui, ó. E esse cara, naquela minha pilha eletroquímica, é quem eles chamam de 0 em termos de potencial de corrosão. Todos os outros são relacionados com ele.
todos os que estão à direita do hidrogênio, eles têm um potencial catódico em relação ao hidrogênio. E todos os que estão à esquerda, eles te dizem que tem um potencial anódico, ou seja, na verdade, quem é que vai quem é que vai corroer se eu colocar o níquel em contato com o hidrogênio sólido? O níquel, tá? Então é isso aí. Todos os que estão para lá, para a esquerda, são mais anódicos. Bem como, quanto mais longe do meu eletrodo padrão de hidrogênio, maior a tendência de uma reação acontecer. Portanto, se eu te colocar lítio em contato com magnésio, a princípio o teu lítio e magnésio passa a ser teu cátodo, certo? A diferença de potencial na pilha lítio-magnésio vai ser a diferença de potencial do lítio para o hidrogênio menos a diferença de potencial do magnésio para o hidrogênio. Tá, pessoal? Da mesma maneira, se eu te colocar o teu ouro em contato com a tua platina, quem deve ser o teu ânodo? A platina. Porque o teu ouro, a princípio, ele está catódico em relação ao hidrogênio e tem um potencial mais catódico do que a platina porque está mais longe. Então, na verdade, esses caras aqui da direita são mais catódicos e esses, quanto mais longe do hidrogênio, mais anódicos, certo? Então, se eu te colocar, por exemplo, manganês e chumbo, a diferença de potencial que eu tenho na pilha é quanto? Pegar o do. Qual que o senhor falou, por exemplo? Manganês. Vai pegar o manganês, diminui do hidrogênio, pega o chumbo, diminui do hidrogênio. É isso, só que somos dois em módulo. Como o hidrogênio é zero, então vai ser um módulo do manganês até o chumbo, tá, pessoal? Aí soma. Aí soma, tá? Então basicamente é isso que tem que saber. Se a gente olhar bem para isso aqui, o meu material mais nobre é o ouro. Por isso que ele é tão caro assim. Não é porque seja, sei lá, porque a tendência de corroer do ouro é muito pequena. Então a princípio o que tu tem de ouro hoje vai ficar ouro por muito tempo, porque nada deve corroê-lo, tá? Nessa sequência depois tu tem platina, prata, cobre, tá? O cobre também é um material razoavelmente nobre, em que tem uma grande vantagem que é a alta condutibilidade elétrica, tá? Bem melhor que alumínio e tudo mais. O que é antes do ouro ali? Water, água. Na verdade a água deionizada ela é extremamente nobre, né? Só que normalmente a gente não a tem, então... Tem variações, tipo, 24 claros, são mais ligações em relação à liga, né? Isso é em relação à liga. Eu não entendo muito bem, eu acho que tu quer ver alguma coisa assim, não ia? Não viu? Tá. Não consigo nem pensar que Ah? tô mal. Tá, mas não viu então? Na verdade a relação, eu acho que 24 quilates é a quantidade de prata que tu tem misturada no ouro. Alguma coisa assim. E 18 quilates, não sei se alguém entende aí. 24 é puro, né? E 18 tem mistura. De quê? Não puro, acho que Não, acho que é prata. com pouca, Que não pode ser latão, porque senão... com pouca quantidade de prata. Ouro puro tu não consegue tocar nele que ele afunda. Não, só um pouquinho. Então não poderia ser algo muito diferente na tua série eletroquímica, senão tu ia ter uma pilha ali dentro. Tá? Então eles têm que ser razoavelmente parecidos, deve ser prata. Mas o que a gente sabe? Que o de 24, eu acho que é o mais macio, não é isso? Sendo mais macio, ele é o mais puro. Porque quanto mais puro for o teu material, mais mole ele é. Tá? Então eu acho que o mais caro até é o de 18 quilates, não é isso? Não. Quanto mais puro, mais caro. Não sei, não entendo muito bem. É. Porque ela tem uma capacidade de endurecibilidade maior. Só isso. Não sei se ela é mais cara, né? É mais caro. Mas em termos de potencial eletroquímico, o ouro tem maior. Se eu colocar ouro e platina, certamente um dia a platina vai corroer. Tá, pessoal? Então a gente só tem que aprender aquilo ali. Basicamente, o que ele te mostra? Essa tabela aqui ela é complicada porque ela está invertida. Então eu falei para vocês em alguma aula que alguns autores invertem o nome dela, né? Mas se vocês olharem, ó, o meu hidrogênio está aqui, considerado como zero nesse potencial de referência. E aqui ele colocou sinal negativo para os meus materiais catódicos. Ó. Então, na verdade, é isso, né? É difícil. O que é essa prova? Eu quem é? Se vocês olharem, aqui está o ouro com o meu potencial. Ah não, ele botou redução aqui.
sei por que ele faz isso. Não sei por que ele bota mais e menos no ar. Dizer que para cá aumenta o teu caráter oxidante. Sim, é verdade. Enquanto que para cá ele aumenta o teu caráter redutor. Sim, também é verdade. Mas eu não sei por que ele te apresenta um positivo e um negativo, tá, pessoal? Mas na verdade aqui, ó, esses daqui tem potenciais negativos. E quanto mais positivos, quanto mais positivo for o potencial, maior o seu caráter oxidante. Não, o seu caráter redutor. Desculpa, o caráter oxidante. Tá? Então na verdade ele tende a oxidar os outros, é só isso que ele te mostra. E aqui tem valores para tudo isso, tá? Então só para que a gente lembre, se eu colocar em contato o lítio com o bromo, por exemplo, meu potencial de pilha vai ser 4,11, é isso, né? Tá? Só isso que a gente tem que ver. E se eu colocar em contato ouro com cloro, vai ser a diferença de 1,50 para 1,36, tá bom? Bom, a tabela também existe para algumas ligas, tá, pessoal? As ligas, elas mudam seus potenciais de corrosão, não nos cabe estudar bem isso, tá? Mas em geral, ligas com muito níquel têm um alto potencial oxidante, tá? Enquanto que algumas ligas, enquanto que ligas de materiais redutores também normalmente têm um grande potencial redutor, tá? Do tipo ligas de zinco, magnésio e tudo isso. Eu até poderia colocar liga e não material puro nos meus ângulos de sacrifício, tá? Então dê uma olhada nisso. Aqui ele só te exemplifica, pessoal, só para vocês terem ali, tá mostrando os valores das pilhas. Então se eu tiver, eu tenho a semi-reação do ferro com potencial negativo de 0,44, né? Enquanto que o magnésio gera um potencial bem mais negativo de menos 2. Acho que ele só te faz uma pergunta aqui, né? Deixa eu ver. Pode ser evitado colocando o ferro em contato com o metal que oxide mais facilmente. Daí ele pergunta quais dos metais citados protegem o ferro da corrosão. E aí, pessoal? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Quem é que protege o ferro da corrosão aqui? Na verdade aqui só o magnésio e o zinco protegem o ferro da corrosão, tá, pessoal? Porque tem potencial menor. Todos os outros têm um potencial maior, portanto corroem o ferro. Então aqui o ferro é ânodo em relação a... desculpa. Aqui o ferro é cátodo em relação a esse, com uma pilha de quanto? Tá, então o valor da pilha aqui vai ser 0,90 qualquer coisa, tudo bem? 0,44, vai ficar menos 0,44 mais... Não, tu vai ver a diferença entre 2,37 e 0,44. Então não é 0,9, é 1,9 qualquer coisa, tá? Tá? E aqui também tu vai ter a diferença entre os dois, que vai ser 0,30 qualquer coisa, tá? Enquanto que com esses o meu ferro ele é anódico ou catódico? Anódico e anódico também, tá? É só isso que a gente tem que ver. Tá, pessoal? Daí ele começa a te dizer assim, ó, existem alguns tipos de pilhas ou de células eletroquímicas para corrosão eletroquímica, tá? Na verdade, o que a gente sabe da outra aula? Que basicamente uma célula eletroquímica eu preciso de um ânodo, de um cátodo, de um eletrólito para condução iônica e de um contato de corrente. Só que tudo isso pode se dar de diversas maneiras, eu não preciso ter o negócio tradicionalzinho, tá? Aí ele começa a exemplificar 4 tipos de pilhas extremamente comuns em termos de corrosão eletroquímica. A primeira, ele te diz que é a pilha de corrosão formada por materiais de natureza química diferentes, tá? Na verdade essa daí é a mais comum, tem um nome, eles chamam isso aí de pilha de célula de composição, porque basicamente tu tem composições químicas diferentes. Tão maior vai ser essa pilha quanto maior for o que, pessoal? Na verdade não. Na verdade tão maior vai ser uma pilha quanto maior for a diferença de potencial entre qualquer pilha. Deixa eu ver, não, desculpa. Não,
quanto maior vai ser a diferença de potencial, mas não só para essa pilha, tá entendendo? Em qualquer corrosão eletroquímica, quanto maior a diferença de DDP, maior a corrosão. Mas especificamente no caso dessa pilha, tão maior vai ser a corrosão quanto maior for o quê? Na verdade, quanto maior for a diferença de composição química dos dois materiais. Vocês estão me entendendo? Porque quanto maior for a diferença de composição, maior a DDP que eu vou ter, porque necessariamente mais longe vai estar um do outro. Isso eu quero te dizer o quê? Se eu te colocar um aço inox em contato com um aço cromado, tem ou não tem corrosão? Tem, só que a minha taxa de corrosão é pequena porque a DDP é pequena. Por outro lado, se eu te colocar um aço inox em contato com magnésio, eu tenho uma corrosão muito mais alta do magnésio, porque a diferença de composição química é extremamente grande. Então a pilha mais tradicional é essa, o que eles chamam de pilha de composição. Dois materiais de natureza química diferente, eletrólito e condução, tá? Aí vem o que ele chama de pilha de corrosão formada pelo mesmo material, mas em eletrólitos de concentração diferente. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Daquele da região pobre, da região Pobre e rica de quê? do mesmo material, no caso. Não é o que ele está falando. Ele está te dizendo assim, eu estou te dando o mesmo material e isso acontece muito em estudos químicos ou em algumas, sei lá, em algumas interfaces que se vê. Por vezes tu tem uma membrana separando o eletrólito de um lado e o eletrólito do outro. Então tu pode ter o mesmo material, tudo ferro-cromo, por exemplo, com a mesma composição química, e aqui tu tem uma solução de eletrólito mais saturada e aqui uma menos saturada. Tem corrosão aí ou não? Hã? Vai ter que estar diferente. O que está diferente? A saturação. Exato, tem uma corrosão. Por que tem uma corrosão? A diferença. Tudo bem? Por quê? Na verdade, esses porquês eu quero passar para vocês. Na verdade, eu tenho de um lado uma facilidade maior dos elétrons saírem. Vocês estão entendendo? Enquanto que no outro lado, como a solução está mais ou menos concentrada, vocês vão ver agora, eu teria uma dificuldade dos meus elétrons saírem. Certo? Quando está saturado, ele vai sair. O que tu acha? Vai sair, não Onde está saturado, vai sair. vamos dar uma olhada na transparência que vem. Tá? Mas a princípio tu tem duas regiões onde tu tem um fluxo de elétrons para a solução e na outra não. Portanto, tu tem uma DDP, mas não pelo teu material que está lá atrás, vocês estão entendendo? Pela facilidade do fluxo de elétrons. Então esse é um outro tipo de pilha possível. Depois ele fala de uma outra pilha. Pilha de corrosão formada pelo mesmo material e mesmo eletrólito, porém com teores de gases diferentes. O que vocês acham que é isso? Sendo que esses gases poderiam se incluir oxigênio, por exemplo. Qual vocês acham que é motivo de aí eu ter alguma coisa? Gás não. Na verdade, outra coisa que vocês têm que ter consciência, então, é que eu também posso ter a pilha entre uma zona passivada e uma zona não passivada. E essa pilha acontece muito. Então, se eu tiver um grande fluxo de oxigênio, ou oxigênio chegando, é muito provável que essa região esteja sempre criando a sua camada passivada, enquanto, estando assim considerada nobre, enquanto que a outra que está estagnada, sem o oxigênio chegar, eu nunca te crio uma nova zona passivada, portanto ela passa a atuar como ânodo. Tá? Isso é um exemplo razoavelmente típico em águas marinhas, em petróleo, no mar, assim, porque na verdade se eu tenho uma alga marinha ali, eu nunca impeço o oxigênio do mar de chegar ali e me criar uma nova camada passivada. Então, por vezes, eu tenho uma pilha galvânica entre a região que está embaixo e a região que está sempre chegando ar novo. Um outro exemplo típico disso aí são próteses. Na verdade, é muito comum, claro que tem outro nome, eu não estou entrando em detalhe, mas o princípio é o mesmo. Tem o que eles chamam de corrosão por fresta em próteses. O que vocês acham que é? É literalmente nas roscas das próteses não chegar sangue novo. Não chegando sangue novo, tu sempre tem a mesma região que tem ali sem dar oxigênio e não criando uma nova camada passivada na tua prótese. Então tu passa a ter uma diferença de potencial entre a área passivada e a área não passivada. Tá? Então isso é algo que acontece muito. A princípio, a área passivada corrói ou não? Quem corrói? A parte que chega ao oxigênio ou que não chega? A não passivada. Tá? Isso aí tem que ficar claro. Na verdade, qual é o último que ele mostra? Agora a gente vê. Na verdade, se vocês pensarem, tem vários princípios que são assim.
A própria corrosão por pitch. O que vocês acham que é a corrosão por pitch, então? Vamos só lembrar. Corrosão da camada não passivada. É tipo Fura a camada passivada. E aí, velho, o que acontece? Chega ou não chega oxigênio ali? Que fura sim. Não está furado, chega. Não chega mais oxigênio, não está furado, chega. E aí, chega, e por que corrói então? É pilha galvânica? Tudo bem? Explica pra mim, mano. De quem com quem? Porque tem uma área menos 9, no caso. Uma área 9, que é passivada. Não, tudo bem. Na verdade, o que aconteceu? Estava todo mundo passivado, chegou o cloro e furou aquela camada. Tudo bem? Mas e aí? Depois que o cloro fura aquela camada passivada, o que acontece? Por que a corrosão continua? Porque chega oxigênio no material, Porque chega oxigênio? De quem? no furo. Mas se chega oxigênio no furo, é passivo. Se o passivo, para a corrosão. Mas é que diz que não passiva de novo, não é? Então não chega oxigênio, se não passiva de novo. Na verdade é sim. Porque a área é muito pequena. Na verdade chega oxigênio, só que o oxigênio não é suficiente para passivar ali, porque eu tenho uma baita diferença de área entre o final do furo e todo o resto do meu material que está passivado. Vocês estão entendendo? Então eu não deixo o cara criar uma camada passivada. Então na verdade... Se não chegasse oxigênio, ela não ia correr também, na verdade. Não, iria também. Tá? Porque na verdade a diferença de área é muito grande. Então ela ia talvez correr até mais rápido, ou não sei. Mas na verdade o que eu quero te dizer é que mesmo a corrosão por pitch, ela tem um princípio de uma pilha galvânica. Porque queira ou não, tu tem o furo contatando com a tua área passivada, que são a mesma coisa, o eletrólito chegando, tá? E a diferença de potencial pelo passivo e o não passivo. Tá? Então depois que forma o que é o primeiro ponto de cloro, ela também é uma pilha galvânica. Então o processo de corrosão eletroquímica é o que mais acontece. Mesmo que tu tenha formas diferentes de corrosão, vocês estão entendendo? Professor, corrosão por pitch pode ser classificada como intra ou Não tem relação. Tipicamente a gente vai ver que a corrosão intergranular mais conhecida é o que nós chamamos de sensitização. É o que mais se estuda e é o que vocês como engenheiros têm que saber. Tá? Agora, não, a por pitch não é nem intra nem inter. Ela simplesmente é uma corrosão que vai e tu não vê a perda de massa, que é o problema dela. Tá? E a última das pilhas que ele te exemplifica é a pilha de corrosão por temperatura diferente. Essa é um pouco mais fácil. A princípio, quanto maior a temperatura de um determinado lugar, maior a difusão no estado sólido e maior a facilidade de ele ceder elétrons e esses elétrons virarem íons que caminham pela solução. Tá? Então, se eu dou mais elétron aqui, esses caras vão caminhar para o outro lado e o outro lado reduz. E esse daqui que doa mais elétrons, a princípio, oxida. Tá? Então, o princípio é razoavelmente básico. Tá, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha. O primeiro deles, o que ele chama de pilha de corrosão formada por materiais de natureza química diferente, também é chamada de corrosão galvânica. Tipicamente, o nome que se dá é corrosão galvânica. É uma pilha eletroquímica, mas se diz que isso ocorre por galvanização. Nem por galvanização, o que nós chamamos de corrosão galvânica. Tá bem, Tia? Quer alguma coisa? Eu tenho um dentista lá, cara. No dentista, tá. Ele era para 5 horas, mas não tem que adiantar. Não, tô contigo, mano. Tá bem? Tô. Tá bom. Obrigado. A diferença de potencial que leva à corrosão eletroquímica é devido ao contato de dois materiais de natureza química diferente na presença de um eletrólito. Isso é tranquilo, então. Daí aqui ele só te põe um exemplo que também os caras adoram perguntar em concurso público, tá, pessoal? Se tu tem uma chapa de aço zincada ou uma chapa de aço estanhada, tá? Então só gravem isso, tá? Na verdade, se a tua chapa for zincada e acontecer um risco na tua chapa zincada, o que tu acha que acontece? Tem ideia? Na verdade é só tu dar uma olhada naquela série de potenciais que tinha ali. Então na verdade o zinco está à esquerda do ferro e portanto o zinco tem um potencial mais anódico do que o ferro. Então na verdade se tu reveste o aço com zinco, pô, o cara resiste à corrosão atmosférica tranquilo. Só que se cair uma pedra e riscar isso aí, o que tu acha que acontece? Quem? A chapa do ferro. Ferro não. Sabe por quê? Porque o zinco não é tão nobre quanto o ferro. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou mudar completamente o meu mecanismo de corrosão. Antes eu tinha o quê? O zinco resistindo à corrosão atmosférica, certo? Agora, como eu raspei o zinco, eu passo a ter o zinco resistindo menos a uma corrosão galvânica. Estão me entendendo? Porque o ferro é mais nobre do que o zinco. Então eu acelero o processo de corrosão
do revestimento do zinco. Mas a princípio a chapa de aço continua lá, é isso que ele quer dizer. Quando o zinco acabar, a chapa de aço vai corroer como? Pela atmosfera. Hã? Pela atmosfera também. Pela atmosfera. Então eu vou passar a ter uma corrosão química da chapa de aço, vocês estão entendendo? São mecanismos diferentes então. Qual a solução? Qual a solução? Não raspar, velho. Ah, vai ser raspar. Se raspar, paciência. Tu troca a chapa, sei Se lá. raspar só vai ser mais rápido, né? A corrosão do zinco. Isso. Só que na verdade antes era provável que o zinco nem corroesse, tu entendeu? Porque a única coisa que está exposta é a corrosão atmosférica a qual o zinco tem uma boa resistência. Entendeu? Da mesma maneira, revestimentos com estanho. O estanho tem até uma melhor resistência à corrosão e também uma melhor resistência mecânica do que o zinco. Só que um pouquinho mais caro. Mas ainda assim, qual o grande problema se eu tenho revestimento de estanho numa chapa de aço? Isso aí é mais rápido que o ar. Tá, a princípio não vai ser um problema ele estar lá, tá me entendendo? Porque se é um revestimento, a princípio eu só estou expondo o revestimento ao meio corrosivo. Mas se eu riscar, sim, entendeu? Porque o estanho sim é mais nobre do que o aço. Aí tu cria uma pilha galvânica entre o estanho e o aço e faz a tua corrosão, tá? Então, o grande exemplo que ele te diz é que uma peça de zinco e outra de ferro em contato... O que é isso, gente? Não, ele está só te falando da pilha de composição. Ele fala... Agora eu falo do revestimento, mas tudo que eu falei é válido, tá? Então, na verdade, ele está te mostrando que uma peça de zinco e outra de ferro em contato, imersa em água salgada, o zinco oxida muito mais do que o ferro, tá? No caso do estanho, não existiria isso. Daí ele fala o que acontece em termos de formação de pares galvânicos. Essa foto aqui simplesmente te mostra uma aplicação onde é normal pares galvânicos. Na verdade, geralmente tu tem chapas, e as pessoas tendem a pensar isso, tá? Chapas mais caras, e que os caras pagaram mais, e eles fazem a união das chapas com materiais extremamente diferentes, o que não é bom, tá? Então aqui ele está te mostrando uma junta soldada ou uma junta rebitada, onde a diferença de composição química deles é extremamente grande, e ele está te mostrando que no final eu tenho uma corrosão galvânica bastante forte, maior aonde? Nem mostra quem é maior ou quem é menor, mas que em ambos os casos eu teria a minha corrosão galvânica. E aqui a minha diferença de potencial é menor, tá? E ele está te mostrando que a princípio nessa chapa a minha corrosão seria menor, pela menor diferença de composição química dos dois, tá? Nada mais do que isso. Daí te fala que quanto mais separados na série galvânica, maior a tua tendência à corrosão. Eu acho que eu me adiantei com o zinco com estanho, mas agora ele aparece, certamente. Daí ele te fala em alguns meios de evitar a corrosão, então. Qual é o principal meio de evitar um processo corrosivo eletroquímico? Basicamente, o principal e mais fácil é evitar o contato do teu metal com o teu meio corrosivo, não tem essa. Então o melhor ainda é pintar. Pinta o cara, tá? Na verdade, tu pintando, tu coloca um isolamento, portanto deixa de existir a pilha galvânica. Como um comentário para vocês que são ferreiros, como é que tu acha que tu pinta um material metálico? Sabe o que vocês ouçam falar? Tu acha que eu pego uma chapa de aço, essas de escritório, e boto tinta em cima ou não? Não. Hã? Tem que parar a chapa. O que é preparar a chapa, Budinha? É tipo deixar... Passar alguma coisa só um pouco. Faz o processo de fosfatização. Na verdade, o pior é que não. Se tu simplesmente largar tinta, seja com recobrimento, seja com spray, a molhabilidade superficial da tua tinta com o teu aço ela é pequena. Então tu vê que uma hora qualquer dá calor e tu vai ali e tira a tua tinta. Isso é muito normal de se ver, bolhas de ar que ficam presas embaixo, tu larga a tinta, tudo aquilo ali quebra. Então o que a engenharia faz muito é o processo de fosfatização. Eles dão um banho químico de fosfato de alguma coisa, certo? Isso é a base de fósforo. Essa camada de fosfato ela é porosa e essa tem aderência ao teu metal, porque, por exemplo, é um fosfato de ferro. Então tu pega um aço, dá um banho de fosfato de ferro, poroso, mas que tem ferro ali dentro, portanto adere ao aço, e em cima do fosfato de ferro, geralmente tu bota a tua tinta, certo? E talvez também tenha fósforo na tua tinta. Portanto, a tua tinta vai aderir à tua camada fosfatizada, vocês estão entendendo? E aí tu passa a ter uma boa aderência da tinta ao teu material. Na verdade, quanto mais isso tu tem, mais encarece teu processo. Por isso que alguns móveis de escritório são mais caros e outros mais baratos. Estão entendendo? Mas o princípio é esse. Então, geralmente não coloca uma tinta sozinha. A menos que a tua tinta tenha propriedades umectantes ao teu metal.
para ter mais propriedades, mais cara ainda é a tua tinta. Estão me entendendo? Ou seja, pigmentos metálicos dentro dela. Daí ela começa a grudar melhor. Mas é bem mais cara do que as outras. Esse é o princípio da coisa. Até tintas automotivas, acho que jogam com isso aí. Tá? Então, um dos principais meios é evitar o contato e o outro é o uso de inibidores. Alguém tem ideia do que é um inibidor? Bom, a diferença de um inibidor é uma solução, essa sim tem um alto poder adsorvente. Os caras que entendem disso dizem que ela tem uma alta maleabilidade superficial ao teu cátodo. Então, algumas vão para o ânodo, mas em geral para o cátodo. Então, na verdade, tu tem uma solução onde tu tem ânodo do cátodo e o teu eletrólito. Se tu não quiser tirar o teu ânodo, ou tirar o teu cátodo, fazer um revestimento, ou pintar, ou fazer sei lá o que, tu larga esse teu inibidor no teu meio líquido. Esse inibidor, ele deve ser leve o suficiente para caminhar junto com o fluxo de corrente. Então, a princípio, se eu tenho um fluxo de corrente do ânodo para o cátodo, esse fluxo de corrente leva átomos ou bolhas, ou sei lá o que, do inibidor para o lado do cátodo. Ele adsorve no cátodo por ter uma alta tensão superficial e eu acabo criando sim o revestimento no meu cátodo. Só que a diferença é que ele é adicionado no líquido, vocês estão me entendendo? Então todas essas partículas de inibidores acabam grudando aqui e de uma maneira ou de outra eles acabam isolando quem? O cátodo do meio corrosivo. Se tu isola o cátodo do meio corrosivo, a princípio tu não tem mais corrosão galvânica, vocês estão me entendendo? Tu passa a ter uma corrosão química no teu ânodo, tá? Que pode ou não ser forte, eu não sei. De repente eles mudam o teu tipo de inibidor e fazem ele aderir no teu ânodo. Isso é possível também, parece que tem dois tipos. Eu não entendo tanto assim. É mais ou menos o mesmo princípio da tinta. É mais ou menos, só que vem pelo meio líquido, entendeu? Então isso é o que eles chamam de inibidores. Parece que se vê muito isso no polo, assim. Algumas regiões onde tu sabe que a tua corrosão é mais intensa, tu vê os caras largando uns tubinhos de alguma coisa ali para minimizar a corrosão. Tá, pessoal? Então isso é o que ele chama de inibidor. Tá, e agora vem conceitos para que vocês fiquem com ela escrita, tá? Então, pilha de corrosão formada pelo mesmo material... Não, desculpa. Agora vem uma outra aqui, isso. Pilha de corrosão formada pelo mesmo material, mas eletrólitos com concentração diferente. Dependendo das condições de trabalho, tu vai ter o ânodo, a solução mais diluída, e o cátodo, a solução mais concentrada. Era isso? Vocês tinham pensado ou não, pessoal? O que vocês entendem como diluída e concentrada? De quê? Na verdade, pensa assim, Manuel. O que seria uma típica solução corrosiva? HCl, por exemplo. Tá? Agora, tu imagina que eu te tenho um pedaço de metal e tem uma membrana no meio, e de um lado eu tenha 2% de HCl em álcool, e de outro eu tenha 50% de HCl em álcool. Tudo bem? Quem é que tu acha que vai corroer? 50%. Tá bagunçado o troço hoje. Não escutei. Tá doido. O ânodo vai ser de 2%. Desculpa, eu não escutei realmente. Como é que é? O ânodo é de 2%. O ânodo vai ser o de 2%. Na verdade, vocês têm que ter bom senso nisso aí. Sim, em havendo uma pilha galvânica, a parte mais diluída tem uma maior facilidade de fornecer elétrons para o eletrólito. Estão me entendendo? Só que vocês têm que se dar em conta que se eu fizer isso aí, de colocar uma solução extremamente diluída de um lado, eu não tenho uma corrosão galvânica. O que eu tenho? Eu tenho uma corrosão química no lado mais concentrado. Não sei se eu falei bem, pessoal. O que é isso aí? Não tem nada que fazer, doutor. Não tem nada que fazer. Você é retardador. Não, mas é protesto, né? Deixa claro, tem que falar alto, então tem que falar alto, vocês estarem alto. Ó, pessoal, então o princípio é assim, ó. Vamos de novo. Põe atenção em mim aqui. Se eu te der o mesmo metal, uma solução a 2% e uma 50%, em havendo uma corrosão galvânica, eu forneço elétrons para o eletrólito na de 2%. Porque ele facilmente entra no teu eletrólito. Vocês estão me entendendo? Por quê? O meu eletrólito tem que ser uma solução aquosa ou sei lá o quê. Por outro lado, em simplesmente colocando os dois, certamente com 50% eu vou ter uma corrosão química desse lado. Vocês estão entendendo? Porque esse cara está com 50% de HCl.
Então eu não posso dizer que nesse caso um vai corroer mais do que o outro. Certamente da direita vai corroer mais do que o outro. Mas se eu pensasse só em termos eletroquímicos, certamente a parte mais diluída atua como ânodo e a parte menos diluída atua como cátodo. É isso, né? Isso. A parte mais concentrada seria o cátodo. Entenderam, pessoal? Por outro lado, se eu te der 2% e 5%, aí certamente eu vou ter uma corrosão galvânica, porque a diferença de concentração é pequena. Estão me entendendo? E quem vai corroer? Quem vai ser o ânodo no caso do 2 e do 5%? O de 2, porque vai ter uma maior facilidade dos elétrons saírem do metal e irem para o eletrólito de 2%. Tá? Bom, então é isso que eu te falo. A princípio, o teu ânodo é um material imerso na solução mais diluída. Tá, pessoal? Professor, você pode só repetir esse raciocínio? Chegar um de 2 e um de 5, o que vai acontecer? O ânodo vai ser o mais diluído. Vai ser o de 2. Vai ser o de 2. Porque ele está mais diluído, tu tem mais facilidade dos elétrons entrarem por ali. É esse que corrói os dois. Em havendo uma corrosão galvânica, sim, corrói os 2. O ânodo passa a ser o de 2. Agora eu te apresento uma pilha de corrosão formada pelo mesmo material, mas com teores de gases diferentes. Aí basicamente é isso aí, ó. Os gases que entram na solução são os gases que te criam uma camada passivada. Então, a princípio, o cara que tem uma camada passivada, ele atua como cátodo e o outro como ânodo. Só você sem ele não precisar. Isso, cara. A nível de quê? Doido, cara, eu não fiz, cara. É ridículo. Que isso, cara? Vem cá, meu amor. Vem cá. Tomar no cu, nego. Quase que deu um pau no vivo. Então a princípio, pessoal, o lugar onde chega menos oxigênio tem uma camada passiva menor. Então eu posso ter uma pilha entre o lugar passivado e o lugar não passivado. Tá? Bom, então o que a gente mostra ali é isso aí. Basicamente a gente descreve a reação que eu tenho. No local mais aerado passa para o meu cátodo, no meu local menos aerado para o ânodo. E aí ele salienta outra coisa. Isso acontece principalmente em lugares onde eu tenho sujeira ou depósitos, onde eu não consigo chegar água nova. Então, tipicamente, nesse esquema de ar, de mar e... Esse negócio de mar, em termos de plataformas e de tubulações que estão imersas, toda vez que eu tenho depósito de algo que não deixa o ar novo chegar, a princípio eu estou criando o meu ânodo ali. Tá? Bom, então vamos continuar. Então o que ele fala como acumulação de sujeiridades e todas essas coisas, na verdade, aceleram o teu processo corrosivo. Professor, aquela corrosão microbiológica, ela não se dá por galvanismo. Não. É que algumas coisas eu não estou apresentando. Tá me entendendo? O que o senhor deu um exemplo disso? O senhor deu um exemplo. É isso, mas assim, ó, algumas coisas eu não posso te apresentar, porque eu não tenho como entrar aqui no mecanismo de corrosão biológica. De que maneira determinado elemento químico age biologicamente lá. Enfim. Então, a princípio, uma alga, eu tenho um início de corrosão biológica, eu quebro a camada, como se fosse um bicho, depois de quebrar a camada, eu não deixo mais o oxigênio chegar para continuar o meu processo corrosivo. É isso por alga. Bom, então aqui ele continua detalhando isso, né, pessoal? E aqui vem o mais fácil. Pilha de corrosão de temperatura diferente. Basicamente quer dizer que a facilidade quando a temperatura está mais alta de trocas de elétrons por eletrólito é maior.
basicamente isso aí é uma pilha de corrosão com composição química diferente. É uma pilha de composição. Por menor que seja a tua diferença de composição química. Claro que tudo isso é ajudado se eu estou secando o sódio na temperatura alta, por exemplo. Tá? Então, na verdade, a temperatura alta favorece essa troca de elétrons toda. Mas a causa é uma corrosão química, eletroquímica que eu tenho ali, por diferença de composição. Tá? E aqui ele só fala que basicamente, quanto maior a temperatura, maior é o fluxo de elétrons. Bom, e aqui começa algo importante como engenharia, principalmente na soldagem de aços inoxidáveis. Na verdade, o princípio é o seguinte, ó, toda vez que eu tenho uma zona tensionada e uma zona não tensionada, eu também posso ter uma pilha galvânica. Na verdade, eu tenho uma maior facilidade da zona tensionada atuar como ânodo e uma outra facilidade da outra zona atuar como cátodo. Então, o que acontece? Tipicamente, em aços inoxidáveis, quando tu solda, tu tem uma possibilidade de todo o cromo e níquel saírem da matriz e de formarem carbonetos. Tu está dando mobilidade atômica. Quando tu forma esses carbonetos, eles normalmente são formados em contorno de grão, porque é uma região de maior energia livre. Na verdade, eu venho da solidificação. Quando eu tenho um núcleo, eu tenho outro núcleo, o cara cresce, eles acabam se chocando e ficando tensionados. Bom, tendo maior energia livre, quando eu aqueço, provavelmente eu formo carbonetos ali. Quando eu formo carbonetos, nesses lugares eu tenho uma região supersaturada em cromo. E certamente eu tenho uma região bem mais pobre em cromo. Então, da mesma maneira, eu tenho o que a gente chama de pilha galvânica entre o carboneto e o que está do lado. Por que dizem que isso aí é uma corrosão intergranular? Não tem uma razão muito grande, mas como a maior parte dos carbonetos precipita em contorno de grão, usualmente a sensitização é uma corrosão intergranular. Então, o termo sensitização é a precipitação de carbonetos de cromo em soldagem de aços inoxidáveis. A gente já falou isso lá no aço, tá? Então, se eu aqueço, eu precipito carbonetos e eu tenho supersaturação de cromo ali. Do lado eu tenho menos, é lógico. Porque eu roubo mais cromo de quem está do lado de mim, vocês entendem? Sim ou não, pessoal? Então eu tenho uma pilha galvânica ali. Então o fenômeno de sensitização é isso. Se liguem que eu só evito a sensitização se eu colocar elementos mais ávidos pelo carbono do que o próprio cromo. Então, por exemplo, eles dizem que se eu adicionar titânio em nióbio, eu posso evitar a minha sensitização. Claro que daí encarece e de repente eu mudo meu aço, mas seria uma possibilidade. E a grande possibilidade de evitar a sensitização é tu reduzir o teor de carbono do teu aço. Aí sim. Tá? Então, na verdade, eles tornam... Falou quando fez uma expressão, né? É isso aí, o que ela perguntou. Na verdade, eles tornam o teu aço do tipo L. Então, tu baixa o teu teor de carbono de 0,08, que é o usual de um inox, para 0,003. Então, eu aconselho vocês a se ligarem nisso. São teores extremamente pequenos de carbono para evitar a precipitação de carbonetos. Naquele exemplo que eu dei para vocês, os caras soldaram um 304 com 304L. E isso tudo já bastou para dar uma pilha galvânica e um processo corrosivo. Eles não são bem parecidos. São, mas contém uma diferença. Como era um trocador de calor e o calor estava alto e a soja batia por fora, dando choque, tensionando... Mas não tivesse claro, provavelmente não fez nada. Talvez, depende do meio, do eletrônico, não tem como saber. Mas foi um erro de projeto, na verdade. Tá? O titânio é mais ávido pelo carbono do que É. o outro, não? São mais ávidos. E antes eles formam carbonetos com esses caras. Bom, então ele simplesmente te mostra aqui que a tua região de contorno de grão é mais tensionada. Na verdade, não se liguem. Se liguem, né? A causa do contorno de grão ser mais tensionado qual é? Qual é a causa da corrosão intergranular, então? É a maior tensão do contorno de grão. E ela é causada de quê? Da onde vem essa maior tensão do contorno de grão? É. Não, taxa de resfriamento contínuo não. Porque mesmo que ela fosse contínua, eu também teria grãos, tá me entendendo? Então vem, não. Lento também. Não, tudo bem, mas lento eu também teria. Na verdade vem da solidificação por si só. Consegue me entender? Porque eu solidifico em sólidos em vários lugares. Não interessa rápido ou devagar. Mas se solidificar em vários lugares, eles sempre vão crescer e se chocar. Estão me entendendo? Mas se eu solidifico mais rápido, eu tenho uma... Tudo bem, eu tenho uma diferença, eu tenho grãos mais homogêneos, mas eu continuo tendo os contornos. Vocês estão entendendo? Então a causa é o tensionamento dos contornos de grão, seja de resfriamento rápido ou lento. Se tiver a mesma tensão, vai ter corrosão. Não, aí não. Não sob tensão, não causada por tensão. Pode ter uma corrosão por outro processo. Por isso os caras estudam tanto corrosão e se preocupam tanto. Tudo isso pode gerar tensão. Tá? Então aqui ele te fala
que em termos de microestruturas isso também pode ser causado. Isso aqui tipicamente é a tua perlita, tá pessoal? Se vocês pensarem num ataque químico de um aço, o que que acontece? Tu tem a tua ferrita embaixo e a tua sementita em cima, certo? Aonde que eu devo atacar? Por que eu consigo olhar e ver que é uma perlita? É que na verdade, ó, a minha pilha galvânica ela está nesse intervalo aqui, ó. Então aqui é que eu começo a acelerar a corrosão, que é onde tem a diferença entre os materiais. E aí eu corro. Se eu olhar a perlita igual ao aumento, eu enxergo o branco, o escuro e o branco. Se eu baixar o aumento, eu não tenho resolução para diferenciar um escuro do outro. Está entendendo? Portanto, eu enxergo uma perlita preta no microscópio em baixo aumento. Mas não é que ela seja preta, simplesmente eu corroí os contornos dela. Tá? Bom. Então vamos lá, pessoal. Isso daqui é o exemplo, ó, das diferenças composicionais que eu tenho no contorno de grão. E ele está te mostrando em solda de um inox a precipitação de carbonetos líquidos em cromo. O nome disso aí é sensitização e te causa uma corrosão intergranular no inox. Isso aí se pergunta muito em concurso também. Tá? Daí ele te fala que a presença de tensões ajuda tudo isso, certamente, agrava e facilita a entrada de hidrogênio, esse é o princípio da coisa. Então, quanto mais tensionado, mais deve corroer. Tá? E aqui ele te mostra exemplo de corrosão sob tensão na dobra da... Como é que chama isso aqui? Falou, Carlos? Anilha e na parte dobrada de tubulações. Tá? Bom, o que ele fala? Que cavidade, porosidades ou trincas também funcionam como regiões anódicas. Então, a princípio, se o teu material está trincado, também deve corroer ao redor da tua trinca. Por quê? Porque ele também não tem mais tensão. Houve um defeito que está concentrando o teu poder anódico ali. Tá? Então, na verdade, assim, ó, se eu tenho um material com defeito, certamente uma hora o defeito vai corroer muito mais do que o resto. Claro que não nos interessa muito porque já saberia que ele está com defeito. Mas ele quer te dizer que tudo isso, porosidades e cavidades também funcionam como anódicos. O conceito de polarização, pessoal, isso aqui já é um pouco mais... Não entro em tantos detalhes assim, mas você tem que saber. Se eu te colocar ouro, prata, eletrólito e contato elétrico, o que eu tenho? Eu tenho uma diferença de potencial entre os dois, certo? Se eu colocar um potenciostato ali, eu vou medir isso aí. O que é polarizar? Eu posso, ao invés de colocar um potenciostato para medir, eu posso colocar uma fonte de corrente ali. Portanto, eu posso aumentar a minha passagem de corrente ou inverter o meu sentido de cada uma delas, certo? Então, isso é o que nós chamamos de polarizar. Forçar um novo potencial de equilíbrio para o teu material pela colocação de uma corrente, certo? Então, polarização, a princípio, é um conceito intermediário que a gente tem, sabendo que eu posso usar a polarização para criar uma proteção contra a corrosão. Por exemplo, eu posso ter uma pilha ouro-prata e polarizar esse cara, polarizar esse cara forçando a corrosão no ouro, e depois eu tiro. Portanto, eu fiz uma polarização na minha célula toda e estanquei a corrosão, certo? O meu mecanismo para fazer isso foi meter uma corrente, tá? Então, o conceito de polarização é o deslocamento de cada potencial de eletrodo de cada elemento químico, que eu consigo fazer imprimindo uma determinada corrente, certo? Então, é tudo que a gente tem que saber. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tiver uma tubulação que vai daqui ao outro lado da rua e ela for anódica em relação à terra, eu posso chegar nessa ponta e dar um choque na ponta da tua tubulação, certo? Dando um choque na ponta da tua tubulação, eu posso fazer uma polarização nela, mudar o seu potencial e torná-la catódica em relação à terra e não mais corroer. Então é esse o princípio da coisa. A gente protege muito de corrosão fazendo uma polarização de algum jeito ou de outro no teu material. Isso não é eletrólise? Não. Eletrólise é o processo de tu forçar a troca de elétrons e depositar em outro. Tá me entendendo? Não é o caso. Eu não quero depositar na terra. Eu estou simplesmente deixando a tubulação mais catódica do que a terra para que ela não corroa. Não, tudo bem, mas o nome disso aí, o nome da corrente que eu dou e do que eu faço na tubulação chama polarização. Não porque eu posso manter o polo caso eu queira e aumentar a corrosão dela. É o que a gente chama de ionização. Eu posso aumentar a corrosão. Cria uma camada corroída grande e não corrói mais porque a camada é grande. Tá? Essa corrente é contínua? Cara, isso é questionável. Essa corrente deve ser contínua.
Porque se ela for alternada, na verdade eu estou tornando positivo e negativo ao mesmo tempo, tá me entendendo? Então talvez eu proteja algum lado da tubulação e o outro não. Ela deve ser contínua. Mas em alguns casos tu consegue colocar uma alta corrente alternada e tu ganha, consegue proteger. Mas a rigor ela deve ser uma corrente contínua, assim. Tá? Bom, então essa sobrevoltagem é o que ele chama de polarização. E aí ele começa a entrar um pouco mais, tendo o conceito de polarização, ele entra um pouco mais nas formas de proteção contra a corrosão. Então a primeira delas é pinturas ou vernizes, isolando o meio, né? A segunda maneira de se proteger da corrosão é o recobrimento com outro metal mais resistente à corrosão. O que é isso? Qual é o nome que se dá para esse processo? Isso é o que nós chamamos de galvanização. Então galvanização não tem relação com zinco, pessoal. Tá? Galvanização é tu colocar um material menos resistente à corrosão em cima de outro, certo? Tu está tornando, tu está criando uma pilha galvânica que não vai te incomodar em nada. Metal de sacrifício, é isso? Não. Metal de sacrifício é tu colocar o metal e permitir que a corrosão galvânica aconteça. Então, no caso de navio, eu tenho meu ferro, coloco o magnésio em tiras, e como o ferro e o magnésio estão expostos, eu tenho uma corrosão galvânica, tudo bem? Então, o que eu estou fazendo ali? Eu estou provocando uma proteção eletrolítica, diferente. O que ele chama de galvanização é fazer um depósito com alguém menos nobre. Tá? Esse alguém menos nobre é que vai proteger da corrosão. E se raspar, também o menos nobre continua corroendo. Entendeu? Então as chapas zincadas, na verdade, são chapas galvanizadas. Elas poderiam ser chapas magneizadas. Sei se existe esse nome, entendeu? Mas então fazer um recobrimento com alguém menos nobre é a galvanização. Fazer o menos nobre corrói. Corrói, né? Sim, claro que o menos nobre corrói se estiver exposto. Você está me entendendo? Mas a princípio o menos nobre deve ter maior resistência àquele meio em que o cara está exposto. Como é um recobrimento, só o recobrimento que está exposto ao meio. Tipo, qual que é a maior aplicação para a peça galvanizada? Resistência à corrosão atmosférica. Corrosão tá. Tipicamente é isso, óxidos bem diluídos. É sempre a relação com aquela reatividade com hidrogênio, sempre? Sempre, sempre. Mas tu pensa assim, ó, o que vocês acham que são as telhas de casa? Hã? Fala. O quê? Era de amianto. Amianto? Não, mas acho que amianto são as mais duras, aquelas que quebram. Não, mas aí é outro processo, aí não é metálico. Tá entendendo? Eu te digo aquelas chapas que antigamente se tinha em galpão. Metálica, eu acho que era aço revestido com zinco, não era? Sim. Bom, então, a zinco, sei lá o que tem, mas a princípio é um processo de galvanização. Porque tu está depositando alguém que resiste à corrosão atmosférica. É isso que eu estou dizendo. Porque ele é pouco reativo. Ele é um dos menos nobres, né? Então ele deveria correr. Não, mas não é o hidrogênio, é o oxigênio. Na verdade, o que acontece? Eu zinco uma chapa para ela ter proteção atmosférica. É isso que se faz. Tá? Essa é a grande aplicação de chapas zincadas. Só um pouquinho, pessoal. Mas não, ele é pouco nobre em relação ao hidrogênio. Tá? Mas de repente em relação ao oxigênio não é. Ele resiste bastante bem, demora para correr. Professor, no caso do navio ali que o senhor deu exemplo, a corrosão seria galvânica, né? Não por atmosférica como numa proteção, nessa proteção de... Não, seria uma proteção galvânica, é uma corrosão galvânica, é um outro processo. Tá? Nessa telha, por exemplo, a corrosão não seria galvânica. Não seria galvânica, seria uma oxidação que o zinco está resistindo à oxidação. Só isso. Então se a gente olhar em conceitos aqui, pessoal, ó, dê uma olhadinha. O que ele chama de galvanização é o recobrimento com material mais eletropositivo, certo? Se ele é eletropositivo, o que é um material eletropositivo para você? O mais eletropositivo é o que tem tendência a doar elétrons. Portanto, ele, de novo, da mesma maneira que eu disse antes para vocês, ele vai ficar positivo em uma reação, certo? Portanto, o cara mais eletropositivo tem uma menor resistência à oxidação. Tá? É o que ele te diz. Se eu recobrir com material menos nobre, eu tenho uma galvanização. Oxidação. Oi? Corrosão ou oxidação? Não, é que oxidação é o processo de corrosão. Aquele óxido redox. Mas no caso, o zinco ele tem uma resistência alta à oxidação.
Não, a oxidação atmosférica, não é o processo de óxido-redox. Tá? Então, pessoal, recobrir com material menos nobre é o que ele chama de galvanização. Viu, pessoal? O que ele chama de proteção eletrolítica ou proteção catódica é realmente tu colocar um material que torne o material que tu quer um cátodo. Tipicamente o navio. Tá? Então tu passa a tornar o teu material um cátodo. Certo? Também, tu pegar a tua tubulação e botar, também é uma proteção catódica. Porque tu torna a tua tubulação catódica. Estão me entendendo? Só isso não está tão escrito assim, talvez na apostila esteja, mas vocês vão entender. Que é polarização, no caso. Tu faz uma polarização na tubulação. Tu polariza porque tu muda o potencial dela. Mas tu está criando uma proteção catódica porque tu fez uma polarização. Entendeu ou não? Então a polarização em si ela não é uma proteção. Não, eu nunca disse que é. A polarização é mudar o potencial de determinado cara. Só isso. Tá? Então, eu crio uma proteção catódica. Um outro problema que os caras enxergam muito nisso é quando eles fazem isso em tubulações que estão perto de estações da CE. Porque daí tu tem o que eles chamam de fluxo de fuga, ou corrente de fuga, ou coisa que vale. Então toda essa polarização que tu colocou, ela a princípio foge para subestações que atraem esse carregamento ou coisa assim. Tu acaba anulando tudo isso e é muito normal tu ver perto dessas subestações de energia a tua tubulação corroída. Estourar gases ou coisas assim, porque eu roubei toda a corrente nessa tubulação. Tá? Um outro conselho que se dá, pessoal, é tentem nunca tocar em tubulações que estão na Terra. Porque usualmente elas foram energizadas literalmente para não corroer. Tá? Isso é algo que se fala bastante. E como último a gente fala em proteção anódica. Proteção anódica, por exemplo, é eu colocar uma chapa de alumínio em contato com um material altamente corrosivo. Tá? O que eu posso fazer antes de colocar a chapa de alumínio ali? Eu posso vir e fazer uma polarização para o outro lado. Forçar a corrosão do alumínio, vocês estão me entendendo? Daí eu crio uma camada aderente bem mais grossa de Al2O3. Aí depois eu tiro dali e coloco ele em contato com o meu meio ácido. Na verdade esse meio ácido vai atacar quem? A camada já passivada, que vai ser grande. Então eu nunca vou chegar no que está embaixo. Certo? Isso é o que ele chama de proteção anódica. Então nós temos alguns conceitos diferentes aí. Proteção anódica, de forçar uma corrosão. Proteção catódica, tu tornar o teu material um cátodo, seja como for. Tá? O que mais? E galvanização é tu fazer um depósito com um material menos nobre. Estanhar um material não é galvanizar, é fazer um recobrimento com estanho. Tá? Então não se esqueça do que eu falei. Eu acho que agora ele fala que o estanho se rompe, dá problema. Bom, então o princípio da coisa, a pintura do verniz separa o material do meio, tá? Esse primer também é uma base para pintura, é o que ele te fala. Recobrimento com outro material mais resistente à corrosão. Daí, eu não sei por que ele te bota esse ponto se aqui ele não falou, né? Ah não, tá o mais aqui, ó, me desculpa, pessoal, eu passei reto. Aqui ele fala com mais resistente e depois com menos. O menos é a galvanização, o mais ele não dá nome para isso. Daí aqui vem o exemplo, ó. Por exemplo, tu recobrir o teu material com cromo ou níquel, que são materiais mais resistentes, tá? Isso é um processo de recobrimento, tudo bem? Na verdade, o que são aqui, ó? Cromagem é tu colocar cromo, tu também tem o problema que se tu quebra, tu tem uma pilha galvânica, da mesma maneira que o níquel ou o estanho, tá? Ele fala em alclades. O que são alclades? Alclades são folhas de alumínio, são folhas de ligas de alumínio que tem maior resistência, revestidas com alumínio puro, tá? Então tu acaba criando um revestimento na liga de alumínio com um material mais resistente à corrosão, que é o alumínio. Tudo bem? Então é um exemplo que ele te dá. E ele ainda te fala ainda de folha de Flanders. O que vocês acham que são folhas de Flanders? Tá falando de filme lá? São camadas finas de carbono comum, revestidas com estanho. Não, são camadas de carbono, não. São camadas finas de aço. Perdão, aço. De aço. Tá? Então, folha de Flanders, o que é, pessoal? São aquelas chapas. Vocês nunca viram os caras fazerem assim, fazer barulho com as chapas? Aquilo são chapas de aço normal, laminadas a espessuras do tipo 10, 20 micros. Latinha, né? Na verdade é um processo de laminação normal mesmo. Realmente lamina o cara e deixa ele extra fino. Uma hora qualquer tu pode cortar essa folha de Flanders e soldar.
Tá? Daí tu cria o quê? Tu cria uma lata, a lata que a gente tem por aí. E usualmente essa folha de Flanders tem algo em cima ou não? Estanho. Geralmente estanho. Por quê? Porque eu não botaria o ácido em contato com o meu alimento. Teria problema. Então eu ponho um estanho que não é reativo ao meu alimento, entenderam? Por isso que a gente não compra lata de milho ou de ervilha amassada. Porque talvez tenha rompido a camada de estanho que eu tenho ali dentro. Daí eu passo a ter o quê? Eu tenho uma pilha galvânica. Quem é o ânodo? A folha de Flanders. O cátodo, o revestimento. E o eletrólito? O alimento. Tá? Não, é verdade, é bem por aí. Bom, então isso daí é só o exemplo que ele te dá e no final ele te diz que dependendo do caso, se tu rompe o revestimento, tu tá detonado. O ânodo seria o aço. Folha de Flanders, a folha pequena. Tá, pessoal? O que ele faz? Então aqui ele te diz o que são, ó. Então são folhas finas de aço revestidas com estanho, que são usadas na fabricação de lata e tudo mais, sendo que o aço pode atuar como um ânodo, tá? O que mais agora? Proteção galvânica. Agora é o que eu falei para vocês. Desculpa, o recobrimento com material menos nobre. Se romper a camada, a princípio não é um problema. Tá? O que mais? Proteção eletrolítica ou proteção catódica é tu tornar o cara um cátodo na tua solução. E aqui ele exemplifica isso adicionando um cara mais anódico lá dentro. Tipicamente o exemplo do ânodo de sacrifício em navios. Tá? Então tu coloca, não sei se eu falei para vocês, mas eu não sei, bom, acho que o João me ajuda geralmente nisso. Na verdade tu solda, ou cola, ou rebita placas de intervalos em intervalos, deixando a tua chapa de navio exposta e essas placas. Certo? Na verdade tu controla o tempo que essas placas estão expostas, porque se ela corrói demais tu tira, troca e bota outra. Tá? Isso não necessariamente é só lá fora, isso pode ser por dentro, até porque por dentro tu também tem corrosão. Parece que tem que ter um tal de água de lastro, ou um troço assim, não é? Isso. Hã? Depende. Se é mais peso no navio, não. Bom, enfim. Se tiver a tal água de lastro, tu também tem que colocar por dentro, porque tu também tem o eletrólito na parte interna. Tá? Na verdade, corretamente falando, os caras deveriam ter isso aí por dentro e por fora. É que, na verdade, o ambiente marinho, por si só, ele já é um eletrólito. Seria menor, é claro, mas deveria ter. Não pode estar pintado. Sim. E o que você está falando? Antigamente, eles levavam um louco mesmo, no navio, aí tinha uma corrente, eles levavam um louco de magnésio, para unidade de sacrifício. Mas é isso que eu É estou mesmo falando, só que diferente. de um jeito diferente, que eles grudam no casco. Alguns outros carregam para... Mas o princípio é o mesmo. Na verdade, o contato está entre o fio e o casco do navio, né? Nem sabia que se usava isso, né? É mais barato? É, claro que deve ser mais barato. Tá, mas o princípio é esse. Na verdade, o mais barato mesmo é tu pintar, só que de vez em quando tu tem, sei lá, piranha, tubarão, nada do mar lá que corta a tinta. Tá, pessoal? Então tá aqui o exemplo, eu acho, né? Ele fala ali em zinco, magnésio. Tá aqui o cano subterrâneo, também pode ter isso aqui, também é possível, tá? Mas é mais seguro tu colocar uma tubulação, colocar uma corrente, tá? Contínua, como eu falei. O que mais? Os ânodos de sacrifício típicos são zinco, alumínio e magnésio, tá? Muito mais magnésio ou zinco do que qualquer outro. Proteção anódica, o que eu falei para vocês, tu força uma corrosão e daí tu passa a expor o teu material corroído ao teu meio. E eu acho que é isso, pessoal. Tá? Então isso foi o que a gente descreveu em termos de corrosão para vocês. Então, calma aqui, pessoal, vamos lá. Não me cabe estar entrando em reação, em detalhes pesados. A gente tem que saber como ela acontece para que um dia, se for necessário, sei lá, se algum de vocês queira tirar um mestrado nisso, ou fazer a aula, não sei. Tá, pessoal? Então a nossa prova é quinta e é isso. É 10 para 5. Talvez acabe mais tarde. Não, é lá No auditório lá. na mesma lá. Mesmo esqueminha, pessoal, sem celular, sem cola, sem nada.
Como é que é? Passou o frisson de vocês pela apresentação aqui? Sentiu um murmurinho aí atrás, todo mundo feliz. O Danilo quando tomou um laço do viado. Danilo. Eu ainda senti um sotaque meio carioca no cavalo. Ô Danilo. Então assim, ó, a minha opinião pessoal, cada um faz o que quer, mas pô, com que direito tu vai atrapalhar a aula de alguém que quer assistir a aula? Oi? Claro que é, mas o que eu vou fazer, você já pegar o que eu sair, vai, faz. Pequeno, né? O que é o que deixa de Quase que ele fardo ali, ó. O balançou o coração. Tava louco pra retirar daquela chave. O William segurou ele no olhar e mandava uma mãe. O velho tava louco pra comer osso. Esse rapaz aqui pinta meu pinto